vencer essa encarnação, né? Vamos lá. Descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, e em paz seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Que a vida não surge pra ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansar em paz, e assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar com o mundo, de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz que acredita no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abala o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abala o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abala o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abala o coração. Sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus. Vamos fechar nossos olhos e, embebecidos desse fluido que derrama sobre nós nesse ambiente preparado pela espiritualidade, a gente roga para Jesus que nos dê sabedoria para vencer os nossos medos. Mestre querido, nos dê coragem para enfrentar os desafios. Quantas vezes nos encontramos, Senhor, perdidos, enclausurados em sentimentos inferiores que acionam as nossas sombras e nos fazem perder do caminho da evolução.
do compromisso outrora assumido da reencarnação. E assim, Senhor, aqui, nesse ambiente de luz, rogamos pela limpeza fluídica de cada um de nós, o resgate à nossa consciência de que somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não ao contrário. E por isso, Senhor, acalenta os nossos corações, o nosso espírito, para que mesmo na tempestade, na turbulência, nós possamos ter a sabedoria de ouvir a Tua voz. Essa voz que nos acalma, que nos acalenta, que nos coloca no colo e nos deixa calmo, para assim então seguir a nossa trajetória rumo à nossa evolução. Pedimos, Senhor, para cada um de nós, pedimos pela Rosália que vai ministrar a palestra, que ela receba toda a intuição, fruto dos seus estudos, e que seja fruto, Senhor, também de expansão de consciência para cada um de nós que aqui estamos, certos que vamos sair daqui muito melhores do que chegamos. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então é isso aí. Queremos lembrar que nós estamos ao vivo pelo Sintonia no Bem, pelo Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e também pelo nosso aplicativo e pelo site sintonianobem.com.br. Então, se você quiser baixar o aplicativo, você pode também fazer esse download e ouvir direto no seu celular, tá bom? Então é isso. Com vocês, nossa irmã Rosália. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença e boa palestra. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a importância de valorizar a nossa vida. Lembrando que nós somos espíritos eternos e que estamos aqui, reencarnados, para conquistar virtudes, para crescer intelectualmente, moralmente, espiritualmente, na prática do bem. Porque nenhum ser humano reencarna para realizar algo no mal. E nesse propósito, nessa nossa caminhada evolutiva na prática do bem, nós somos como uma obra em construção. Cada dia nós conquistamos um pouquinho mais de virtudes, de valores. E com isso nós vamos nos complementando para a nossa evolução. Por isso que Kardec disse: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E nesse processo reencarnatório, é muito importante o esquecimento do passado. Porque se nós estivéssemos aqui lembrando de todo o nosso passado, seria muito difícil para conquistarmos as experiências que nós precisamos. Às vezes, estando ao lado daqueles que nos magoaram ou que nós magoamos. E, às vezes, nós teríamos, muita dificuldade de crescer espiritualmente, porque não teríamos
essa condição de abraçar o outro com amor, com dedicação que nós precisamos. Mas a misericórdia divina nos abençoa e nos dá o necessário para a nossa evolução, para o sucesso da nossa jornada reencarnatória, que é a consciência e as tendências instintivas. Nós sabemos que na nossa consciência está escrito as leis naturais, as leis de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, a questão 621. E se essas leis estão escritas na nossa consciência, nós estamos de posse das condições que nós precisamos para fazer o melhor para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco. As tendências instintivas que vai nos mostrar quem somos através das nossas intuições, vai nos ajudar também a escolher o que é bom, o que podemos desenvolver para a nossa melhora, o nosso crescimento. Mas nós sabemos que, de acordo com o nosso estágio evolutivo, o sofrimento ainda faz parte das experiências que nós precisamos. Jesus, na sua plenitude espiritual, quando ele veio nos ensinar a lei do amor, e quando ele proclamou as bem-aventuranças no Sermão do Monte, ele deixou bem claro a importância de sabermos sofrer, de sabermos vencer as nossas dificuldades. Quando ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus, contrariando toda a cultura daquela época, veio nos mostrar que o sofrimento, a dor, não é um mal. Às vezes, é aquilo que nós necessitamos para crescermos. Por isso, nós devemos sofrer sem revolta, sem lamentações, sem culpar os outros pelos nossos males, e sempre valorizando a nossa vida. Porque, se as nossas experiências agora são difíceis, nós estamos com dificuldades para enfrentar as dificuldades que nos aparecem, nós devemos lembrar que todas essas dificuldades, todas essas experiências, são aquelas que nós pedimos, são aquelas que nós necessitamos para o nosso crescimento, principalmente espiritual. Daí a importância de nós valorizarmos tudo que nos acontece, valorizar as nossas dificuldades, as nossas dores, valorizando a nossa vida, lembrando que ela é o que nós precisamos para a nossa evolução. Então, não podemos, em nenhum momento, nos revoltar contra as nossas dificuldades. Devemos amar a nós mesmos e as nossas experiências. Lembrando que a vida que estamos vivendo hoje é consequência das nossas escolhas. E por isso nós não podemos nos queixar.
E não podemos também, às vezes, querer mudar a situação que aí está com revolta, ou às vezes com atitudes impensadas que nos levará a sofrimentos. Kardec, na questão 944 de O Livro dos Espíritos, ele questiona aos espíritos superiores se o homem tem o direito de dispor da sua vida. E os espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito. Então, nós não podemos colocar fim na nossa existência. Emmanuel nos diz que o suicídio é o ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. E, infelizmente, de acordo com as estatísticas, o número de pessoas que suicidam hoje é muito grande. 32 pessoas no Brasil suicidam por dia. E a faixa etária que isso mais acontece é dos 16 aos 29 anos. Mas, infelizmente, tem crescido o número de suicídio até de crianças. Se nós pensarmos, são 32 pessoas por dia, são mais de 10 mil por ano. E no mundo inteiro, é mais de 1 bilhão de pessoas que desistem da vida. Infelizmente, é um mal silencioso. A pessoa, às vezes, que está com ideia suicida, as pessoas que estão sofrendo, que acha que não tem saída o seu sofrimento, e que ele quer colocar um ponto final na sua vida, ele, às vezes, não tem coragem de falar. Mas, muitas vezes, ele mostra através das atitudes. E as pessoas, às vezes, fazem de conta que não está enxergando. A Organização Mundial da Saúde entende que é um problema de saúde pública a questão do suicídio. E que 90% poderia ser evitado. Se as pessoas que estão passando por dificuldades maiores tivesse a ajuda, tivesse um acompanhamento psicológico, um acompanhamento amoroso, um acompanhamento daqueles que ele acredita. Porque são muitos os fatores que levam ao suicídio. Às vezes, são fatores psicológicos, biológicos, genéticos, culturais, socioambientais. Mas tudo isso, quando ele está envolvido por uma dor que ele acredita insuportável. Mas nenhuma dor é insuportável. Deus, na sua sabedoria e no seu amor infinito, Ele jamais deixaria que nós tivéssemos uma carga maior do que aquela que nós podemos suportar. Então, tudo que nos acontece, nós temos, sim, condições para resolver. E o Centro de Valorização da Vida fez um trabalho muito interessante sobre o suicídio. E eles fizeram um documentário, e nesse documentário eles colocaram aquilo que é mito e aquilo que é verdade em relação ao suicídio. Então, ele diz que
Pessoas que falam sobre o suicídio não têm nenhuma intenção de se matar. Isso é um mito. Porque a maioria das pessoas que falam sobre o suicídio chega ao ato. É um mito que a maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. Não é verdade. A verdade é que a maioria dos suicídios é precedido de sinais discretos, de comportamentos ou verbais. É um mito dizer que alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Também não é verdade. A pessoa em risco de suicídio, ele apresenta uma ambivalência entre querer viver e querer morrer. Na verdade, ele não quer morrer, ele quer livrar do sofrimento. É um mito dizer que pessoas com transtornos mentais somente que cometem suicídio. Não é verdade também. O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável, independente da existência de transtornos mentais. Ainda, CVV coloca que conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Isso não é verdade, é um mito. Porque conversar abertamente pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha a oportunidade de receber ajuda e de não querer mais se matar. Ainda é um mito dizer que o suicídio é um ato de covardia, ou de coragem, ou falta de Deus. Na verdade, o suicídio é um ato de desespero, de quem não está percebendo alternativas para lidar com a sua dor, que ele acredita ser insuportável, que não tem saída e que vai ser interminável. Quando nós falamos ali do suicídio, 32 pessoas no Brasil por dia suicidando, nós estamos falando do suicídio direto. É aquele que tem intenção de se matar, que é premeditado, que é calculado. Mas existe também outro suicídio que, às vezes, nós nem percebemos, que nós estamos, às vezes, fazendo parte dessa estatística, que é aquele suicídio quando não há intenção, quando não é premeditado, mas ele é provocado por nós mesmos. Aquele que é provocado por nós, quando nós fazemos qualquer coisa, temos qualquer atitude que vai deteriorar, denegrir o nosso corpo. O fumo, a bebida, as intemperanças de todo jeito, o ódio, a raiva, aquela insegurança total que às vezes nos acomete, que nós não temos sossego, isso é suicídio. E às vezes nós falamos, nossa, coitado daquele que se matou. Mas às vezes outros se matam e a gente nem percebe. E que quando ele chega no mundo espiritual, ele chega como suicida. Quem lê O Nosso Lar, ou assistiu o filme, vê que André Luiz, uma pessoa que tinha uma vida para nós, uma vida normal, até podemos dizer uma vida digna, um médico, e entra no mundo espiritual como suicida. Porque através da bebida, socialmente, ele conquistou uma doença que o levou à morte. E aí a gente pergunta, e o Livro dos Espíritos pergunta, né? Qual dos dois é mais culpado?
Nós não sabemos. Porque toda culpa, né, entre aspas, vamos dizer aí, que não é bem essa ideia, ela é proporcional à intenção e à consciência que a pessoa tem nessa prática do mal. Mas o que podemos pensar que mais incita ao suicídio? Uma das condições que leva a querer deserdar da vida é o materialismo. Às vezes a pessoa está sofrendo muito, mas ele acredita que a vida começa no berço e termina no túmulo. E que tudo que se vai fazer, aproveitar, é aqui, durante a vida física. E aí ele pensa que acabar com essa vida acabaria com todo o sofrimento. A incredulidade é outro fator, que a pessoa não acredita que ele é capaz de vencer as suas dificuldades. Ele não acredita que os outros possam ajudá-lo. Ele não acredita que ele pode sair daquela situação. E um fator também muito sério é a dúvida sobre a vida espiritual. Aquele que não acredita que nós somos seres eternos. Que nós estamos aqui num pequeno período de vida para conquistar valores, para crescer, para evoluir. Mas que a nossa vida verdadeira é a espiritual e a vida eterna. E esses incitantes do suicídio leva o que o Livro dos Espíritos diz de covardia moral diante das decepções e do sofrimento. E a maior incitante, né, do suicídio é a falta de fé. Quando nós falamos fé, nós estamos falando no acreditar em si mesmo, na sua capacidade, na sua condição de se melhorar, de superar as dificuldades. E a falta de fé em Deus, de acreditar, de saber que Deus não nos abandona nunca, que Ele está sempre conosco, em quaisquer situação. Que Jesus, esse nosso mestre do amor, que esteve aqui para nos ensinar a viver de uma forma melhor, de crescer, Ele nos afirmou que Ele estaria conosco até a consumação dos tempos. Então, Ele vai estar conosco em todos os momentos. Então, nós podemos, sim, confiar que tudo aqui é passageiro, que todas as dores passam, os momentos bons também passam, né? Lembrando que nós somos chamados para valorizar a nossa vida, compreendendo que o sofrimento é um processo educativo, reeducativo da nossa personalidade. Mas nós temos que lembrar também que o suicídio, ele traz uma série de consequências. E a primeira é o desapontamento. Porque a pessoa que comete o suicídio, ele vai descobrir que a vida não se extingue com a morte. Ele vai verificar que ele continua vivo e que todos os seus problemas só aumentaram, só potencializaram. Existem algumas consequências que nós podemos dizer que são consequências gerais, que atingem a todos os suicidas. Outra consequência é a lesão no perispírito. Quando a pessoa suicida,
ele vai lesionar o seu corpo físico. E aquela lesão, ela é transferida para o seu perispírito. E numa outra vida, ele vai trazer essa consequência. Outra consequência é a localização do espírito em regiões de sofrimento. Esse sofrimento que é potencializado pela sua consciência. Porque nós não temos um tribunal que vai dizer o que é certo, o que é errado, mas a consciência nossa é o que vai nos mostrar o que nós fizemos e que não deveria ter sido feito, que vai nos trazer sofrimento, vai nos amarrar nesse sofrimento. A maioria das pessoas que suicidam, nós temos relatos em vários livros, Memórias do Suicida é um deles, que diz desse tormento que a pessoa tem o tempo todo, um pesadelo de acusações que outros espíritos vão ter uma ascendência sobre eles. Também eles vão continuar vendo aquele ato que ele cometeu repetidamente. Às vezes, se ele pula de um prédio, por exemplo, ele vai sentir todos os momentos que ele está caindo, que ele está pulando. Se ele dá um tiro no ouvido, por exemplo, ele vai sentir aquela força daquele projétil na sua cabeça, repetidamente, quase que leva à loucura, ou muitos levam à loucura. Estão tendo essas visões e são realmente verdadeiros pesadelos. E muitos também ainda têm a tristeza de ver a decomposição do seu corpo. Porque o suicida, na maioria das vezes, ele ainda não completou a sua etapa aqui. E o fluido vital que ele tem para manter a sua vida ainda não acabou. Então, ele fica ali preso ao corpo até a extinção daquele fluido vital. Então, ele vê a decomposição do corpo, os vermes comendo e o desespero de não poder fazer nada mais. Porque, por mais que ele queira, ele não vai ter uma forma de se livrar daquela situação. A maioria vai sofrer muito por saber que fez uma coisa inútil, que tentou melhorar a sua vida e que apenas piorou. E todos vão expiar essa falta cometida. Todos vão responder pelo seu ato. Porque nós temos liberdade de fazer aquilo que nós quisermos. Mas nós temos que responder por aquilo que nós fizemos. E, em reencarnações futuras, esse nosso corpo, lesionado no perispírito, vai plasmar no nosso corpo físico todas aquelas formas que nós conquistamos negativamente para o corpo subsequente. Tem uma história que eu acho muito interessante, que fala sobre essa questão de plasmar no perispírito essa consequência do suicídio.
Então, conta-se que uma jovem de 20 anos estava grávida, era espírita, e aos 5 meses ela foi à obstetra para ver como é que estava a criança e se estava tudo bem, como ela iria proceder esse acompanhamento com o médico. Só que quando ela chegou, que ela fez a ultrassom, o médico teve um susto muito grande, porque ela estava grávida de gêmeos univitelinos. E um deles não tinha uma parte do rosto. E ele, muito preocupado, conversou com ela, dizendo que aquela criança que não tinha aquela parte do rosto, ela iria morrer em breves dias, e com a decomposição daquele corpo iria infectar o outro, e que ela poderia ter uma infecção muito forte e vir a óbito. Então, que o correto seria fazer um aborto. E ela, pensando que, na verdade, tudo que nos acontece é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E ela, confiando, ela foi em outros médicos para saber. E foi em 2 outros que tiveram a mesma opinião. Mas ela volta no seu médico que iria fazer o seu parto e diz a ele: olha, eu vou estar muito atenta. Qualquer coisa que eu sentir, eu venho rapidamente para a gente fazer o parto. E assim, ela foi, e para surpresa dela e de todos, as crianças nasceram com os 9 meses. Aquela criança que estava com a metade do rosto totalmente esfacelado, ou praticamente não tinha essa metade do rosto, durou apenas 48 horas e morreu. A outra criança era linda, saudável. Com 4 meses, ela teve uma parada cardíaca e morreu. E ela ficou muito desesperada, porque ela estava muito feliz com o filho e com ela mesma, de ter tido a coragem de levar a gravidez até o final. E aí, muito desesperada, ela procurou ajuda. E aí, um dia, numa sessão espírita, ela teve a solução do problema. Ela ficou sabendo que aquele que estava sem uma parte do rosto foi um jovem que teve uma desilusão amorosa e que, desesperado, ele suicidou-se. Ele pulou de uma ponte e, como tinha muitas pedras, o rio estava muito raso, ele quebrou totalmente aquela parte do rosto. E aquele outro que estava junto foi seu pai, naquela encarnação. E seu pai tinha um amor enorme pelo filho. E vendo o sofrimento dele na erraticidade, que já fazia muitos e muitos anos, ele ali naquele sofrimento, ele se ofereceu, junto à espiritualidade maior, para que eles nascessem, para que ele pudesse começar a sua caminhada evolutiva após aquele período de 9 meses no ventre, e que ele ia sentir amado. E aí ele ia ter forças para começar a sua caminhada. Então o pai se submeteu a vir com ele na mesma placenta para dar força. Mas ele fez tanto, ele teve que auxiliar tanto o filho, que as forças dele acabou. Por isso que ele faleceu tão cedo. E aquela mãe desesperada
foi a causadora do suicídio do filho. Então, é a lei de causa e efeito. E o suicídio, ele traz consequências terríveis, que é isso, vai plasmar no corpo físico as lesões que nós construímos nessa nossa impensada atitude. E, às vezes, então, vai gerar ali, em outra vida, mutilação, surdez, câncer, mudez, loucura e tantas outras situações complicadas que pode surgir. Mas também nós temos que ter o cuidado, porque nós somos muito bons julgadores. Às vezes, quando nós olharmos para alguém que tem alguma deficiência, algum problema, nós vamos pensar, nossa, será que ele foi um suicida? Será que ele fez isso, aquilo? Né? Nós não podemos julgar porque nós não sabemos a condição que a pessoa está e o porquê que ela está. Porque, muitas vezes, a pessoa pede para vir numa situação muito difícil para conquistar valores que ela ainda não conseguiu conquistar. Então, não é também todo tipo de lesão, todo tipo de dificuldade, todo tipo de sofrimento que é colheita. Às vezes, nós somos espíritos devedores e queremos, sim, passar por algumas dificuldades para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Então, de acordo com a visão espírita, em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução. Ele apenas agrava, potencializa o sofrimento. É, logicamente, uma busca equivocada para a solução dos problemas. É um crime porque está transgredindo as leis naturais. E o sofrimento vai continuar, porque a vida continua. A consciência é de cada um, é individual. Então, ele vai carregar isso para a eternidade, para muito tempo. Eu iria dizendo para a eternidade, mas não é verdade. Nós temos a misericórdia de Deus que nos auxilia a resolver os nossos problemas. Lembrando que Jesus nos ensinou que a vida é eterna. Através da sua ressurreição, através de tantos ensinamentos, ele nos mostrou que nós estamos e estaremos sempre vivos. Se nós pensarmos nos ensinamentos de Jesus, ele nunca falou de morte, ele falou sempre de vida, vida em abundância, vida e amor, vida e compaixão. Então, nós temos que lembrar que a nossa vida é um presente, é muito importante, que nós devemos valorizá-la. Lá em Lucas, capítulo 20, no versículo 38, ele diz que Deus não é Deus dos mortos, ele é Deus dos vivos, porque todos vivem. Ou agora, encarnados, ou vivendo no mundo espiritual. Mas todos estaremos e estamos vivos. E Emmanuel faz um apelo a todos nós, dizendo assim: quando impulsionados a deserdar das experiências que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração, ao trabalho,
aos métodos de autodefesa, em auxílio da nossa fortaleza, de modo a fugirmos de semelhante poço de angústia. Então, ele nos dá uma orientação. Se estamos passando por dificuldades, por dor, por sofrimento, por uma doença, e que nós, às vezes, acreditamos que estamos ali no nosso limite, vamos recorrer à oração. Vamos recorrer ao trabalho em função do outro, porque quando nós auxiliamos o outro, nós esquecemos um pouco das nossas dores. Nós entendemos que nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros, para vivermos em plenitude, para vivermos solidariamente, para valorizar essa vida que Deus nos concedeu. Dizem que na erraticidade, a quantidade de pessoas, espíritos, que estão querendo reencarnar é enorme, mas nem todos conseguem. Então, nós somos privilegiados por estarmos aqui. Somos privilegiados por passarmos por dificuldades, por dores, porque nós estamos crescendo a partir dessas dificuldades, dessas dores. Nós temos a oportunidade de viver aqui essa experiência que muitos estão lá, estão querendo e ainda não estão podendo ou não puderam vir. Então, vamos valorizar esse presente que é a nossa vida, lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos um anjo de guarda, aquele espírito que, na sua bondade, ele se propôs a vir acompanhar a nossa jornada aqui na Terra, nos orientando, nos conduzindo da melhor forma possível. Esse espírito protetor, o anjo de guarda, que nós falamos, é alguém que nos ama e que quer o nosso crescimento, a nossa evolução. E ele está conosco todo o tempo que nós permitimos. Porque quando nós não queremos também a companhia dos bons e começamos a ter atitudes que desagradam, às vezes ele afasta um pouco, esperando a gente voltar à consciência e querer a sua presença. Nós temos uma família espiritual, que essa família espiritual, ela nos ajuda em todos os instantes. Ela está lá, no plano espiritual, torcendo por nós, como se ela avalizasse a nossa existência. Vai, faça o melhor, cresça. Estamos aqui, ajudando para que você faça o melhor, para que você cresça, para que você venha para a sua vida verdadeira, para a sua família verdadeira, melhor do que quando você foi. Então, nós sempre temos esses amigos mais próximos, mais do nosso nível, mas nós temos também a espiritualidade superior, que está sempre nos auxiliando. Deus está a uma oração de distância. Jesus está a uma oração de distância. E através dela nós vamos conseguir forças, vamos conseguir superar aquilo que nós achamos às vezes que é insuperável. E temos nas nossas dificuldades que não sermos orgulhosos,
procurarmos ajuda. Ajuda daquele amigo que está ali, que nós sabemos que pode nos auxiliar, de um familiar, de uma comunidade, a comunidade espírita. Mas se nós não quisermos nenhuma dessas ajudas, às vezes estamos reticentes com isso, vamos pedir ajuda, então, do Centro de Valorização da Vida, do CVV, telefone 141 ou 188, que eles têm uma equipe de pessoas preparadas e com muita vontade de ajudar, de auxiliar. Porque, às vezes, nós que estamos aqui hoje, pela bênção de Deus, nenhum de nós estamos pensando assim. Mas, às vezes, aquele que convive conosco, aquele que está ali do nosso lado, que está nos dando indícios disso, vamos ajudá-lo. Como diz a Organização Mundial da Saúde, nós podemos ajudar, sim, indicando, às vezes, quem possa ajudar melhor. Vamos salvar uma vida, porque nós vamos estar salvando a nossa vida também. Vamos lembrar que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então vamos pensar em Jesus, esse nosso amigo incondicional de todos os momentos, que ele diz: vinde a mim. Todos os momentos, bons ou ruins, podemos ir até ele, que ele nos consola, que ele nos acolhe e direciona a nossa vida sempre no bem. Que esse Jesus de amor nos ampare, nos proteja e abençoe a todos nós. Uma boa noite, muito obrigada. Pode deixar aqui, sim. Tudo bom. Já estou descendo. Eu tenho um medo danado de cair desse lado aqui. Na condição de espíritas, nós temos esse compromisso também de estar sempre atento e poder ajudar aquelas pessoas que não estão bem. Principalmente agora, depois da pandemia, tem muita gente depressiva, né, que pode buscar essa saída. Então, um alerta dos espíritos, né, para que a gente, cada um, possa dar nossa contribuição. Senhor, hoje estamos aqui refletindo sobre a grande responsabilidade que assumimos quando ainda no plano espiritual, ao elaborar nosso projeto de reencarnação. Cada um de nós traz compromissos a saldar com a lei divina. Temos essa consciência. Mas, Senhor, somos ainda pequenos,
e necessitamos tanto de Tua misericórdia. Ampara-nos a todos neste momento. Dá-nos, Senhor, a sabedoria de ajudar aqueles que sofrem, aqueles que estão cansados, aqueles que se sentem impossibilitados de levar adiante. Senhor, dá-nos do Teu ânimo, de Tua disposição, para todos aqueles também que se encontram nas ruas, nos hospitais, nas prisões. Ampara, Senhor, também suas famílias e as nossas. E de todos aqueles que desesperançosos esqueceram de Ti, Senhor. Que nesta noite possamos todos vibrar e amparar com as nossas vibrações, com os nossos fluidos, com o nosso magnetismo, todos aqueles próximos de nós que nós temos consciência hoje, que necessitam de nossa ajuda. Muito obrigado, Senhor. Muita gratidão aos ensinamentos da doutrina espírita. E muita paz a todos neste momento. Que assim seja. Quem for receber o passe, fazer fila à esquerda. E o pessoal que listou o nome para o tratamento aqui na frente.